para aprendermos mais a sua palavra. Louvar a Deus mais uma vez pela vida do pastor Jabes, pastor dessa igreja. Também parabenizá-lo, não só ele, mas como toda a igreja, por essa semana, quinzena da doutrina. E é bom a igreja que está aprendendo mais da palavra do Senhor, né? Reunidos para aprender e crescer na graça e no conhecimento. Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje nós estaremos falando algum outro assunto e eu queria convidar os irmãos que abram sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16, a partir do versículo de número 7. João 16, a partir do versículo de número 7. Nós louvamos a Deus, pois até que Ele tem nos sustentado, e hoje nós estaremos falando um pouco a respeito da doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo. Amém? Está escrito a palavra do Senhor. Versículo 7. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque já o príncipe, versículo 11, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Até aqui, podeis assentar, meus irmãos. Mantenha a sua Bíblia em suas mãos. Nós iremos aí com alguns slides, alguns textos bíblicos que iremos apresentar para os irmãos. Nós estaremos hoje dando apenas uma pincelada, irmãos. Como nós falamos na terça-feira, esses assuntos que nós estamos trazendo, não só eu como os outros irmãos que vieram, que falaram antes de mim e que irão falar, são assuntos aí que são estudados aí durante meses, anos, porque a palavra de Deus é um livro, é uma fonte inesgotável. Então, é apenas um prato de entrada para a gente aí nos adequarmos e aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Então nós temos aí o nosso primeiro slide, doutrina do Espírito Santo. Porém, antes de nós entrarmos de fato na doutrina do Espírito Santo, eu vou explicar um pouquinho antes do slide aqui, irmãos. Nós tínhamos um slide no notebook. Então hoje o notebook inventou de travar. Aí eu tive que fazer tudo pelo celular. Então, talvez vai perdoando os erros aí, era para ser um pouco maior a letra, mas pelo celular você não tem uma noção de tamanho, porque o celular é pequeno. Então, eu tive essa dificuldade hoje, tive que fazer às pressas, mas eu acredito que o pastor Jabes vai disponibilizar depois para vocês aí para a igreja, e vocês acompanham depois aí no celular de vocês. Amém? Então, esse primeiro slide, nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, a respeito da dispensação. Então, antes de nós entrarmos de fato na doutrina do Espírito Santo, é importante nós entendermos o que nós estamos vivendo hoje em um período denominado dispensação eclesiástica ou dispensação da graça. Note que essa palavra eclesiástica, né, está relacionada um pouco com o que nós falamos na terça passada. Então, da graça, ou conhecida como, ou como a dispensação do Espírito Santo. Né? Então, mas o que é dispensação? O que é dispensação? A dispensação é um período de tempo durante o qual o homem é provado a respeito de sua obediência para com uma determinada revelação da vontade de Deus, né? E divide
a história da humanidade está dividida aí, os teólogos mais conservadores colocam em 7 dispensações. Então, quais dispensações são essas? Estava no próximo slide. Nós temos aí 7 dispensações, ou seja, são períodos em que, desde o início da criação, desde o início de Gênesis até chegar aos dias de hoje, nós temos algumas dispensações, que é justamente isso, esse período de tempo onde Deus ele prova o homem, prova a sua obediência, se ele está sendo obediente à revelação, ao seu propósito. E qual que é a primeira dispensação? A primeira dispensação é a dispensação chamada da inocência. Esse período ela é um pouco incerto, mas tudo indica que ele estendeu-se desde o início de tudo, da origem do ser humano, desde a criação do ser humano até a sua queda. Então, antes de Adão pecar, ele está inserido em um período ou dispensação da inocência. O segundo período a segunda dispensação da consciência. A duração dessa dispensação é de cerca de 1656 anos aproximadamente, abrangendo o período desde a queda do homem até o dilúvio. Então, se a gente for ver nos capítulos aí, está de Gênesis 3 ao capítulo 8. Então, essa é a segunda dispensação, a da consciência. Qual que é a terceira dispensação? É chamada de governo humano. Durou 427 anos. Agora, note que ela é sempre final de um período e inicia outro. Então, período da inocência até a queda, da origem do homem até a sua queda. Período da consciência, o homem tornou-se consciente do pecado, das suas falhas, dos seus erros. Então, período da consciência se inicia a queda, após a queda, vai até o dilúvio. E o período do governo humano vai do dilúvio até a dispersão dos homens sobre a face da terra, que é lá no capítulo 10, 11 de Gênesis, aonde na Torre de Babel há aquela confusão de línguas, como os irmãos conhecem bem a história. Então, é chamada o governo humano. A quarta dispensação, aí começa com a aliança de Deus com Abraão. Gênesis capítulo 12, quando Deus ele faz uma convocação, ele chama Abraão. Então, dá-se início à quarta dispensação, que é chamada dispensação patriarcal. Então, teve início com a aliança de Deus com Abraão, até quando Israel saiu do Egito. Então, vai de Abraão até quando Israel, lá na frente, está aprisionado no Egito e sai. Finda a quarta dispensação e inicia-se a quinta dispensação. Essa quinta dispensação é chamada da lei, né? A dispensação da lei, ela inicia no Êxodo, como eu falei, lá no Egito, e vai até a crucificação de Cristo. Então abrange todo esse período até chegar na crucificação de Cristo. É a quinta dispensação. E aí nós vamos para a sexta dispensação, que é chamada de eclesiástica e mais conhecida como da graça. E qual que é a duração dela? Inicia-se no momento que Jesus morre na cruz do Calvário e vai até a sua segunda vinda. Nós vamos ter o arrebatamento e vamos ter também a volta de Cristo, será em duas partes. Então, na sua segunda vinda, findará o tempo da graça e inicia-se a sétima dispensação, que é a do governo divino ou do milênio, que ela se iniciará depois da segunda vinda de Cristo e até o final do seu reinado na terra. Mas o que é que eu quero falar a respeito dessas 7 dispensações, desses 7 períodos? Nestes 7 períodos, o Espírito Santo, que é que nós vamos tratar aqui, ele esteve presente. Porém, ele não esteve, vamos dizer assim, atuando na sua plenitude, na sua totalidade. Você vai ver no período da inocência, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o quê? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Então, você vai ver que em todas essas dispensações, o Espírito Santo ele esteve presente. Pode não ter tido atuando na sua plenitude, mas ele esteve presente. Porém, dessas 7 dispensações,
Situando nas 7, qual que nós estamos? Estamos na sexta dispensação, que é chamada a dispensação da graça. E nessa dispensação, está na tela aí, nós vamos observar que aonde a atuação do Espírito Santo, ela tem uma situação totalmente diferenciada, com mais ênfase, com a mais abrangência, com mais liberdade. Então nós somos privilegiados de estarmos nessa dispensação, na sua plenitude do Espírito Santo. Amém? Então, 7 dispensações, nós estamos na sexta dispensação, e aqui o Espírito Santo tem uma atuação com mais liberdade na sua plenitude. Glória a Deus. Agora, no próximo slide, nós vamos entrar aqui na definição da palavra Espírito. Todos nós vemos para a igreja, eu vou adorar Espírito, em verdade, o Senhor é Espírito. Geralmente quando o grupo de louvor está cantando, a pessoa está ministrando, adora igreja em Espírito e em verdade. E nós vamos ver aqui nessa noite, vamos iniciar aqui, vendo um pouquinho sobre esse significado da palavra Espírito, né? A palavra Espírito. Então, quando nós falamos a palavra Espírito, Espírito Santo, obviamente é o principal assunto dessa noite, mas como que os primórdios, os primeiros, os judeus, os israelitas, como que eles chegaram a essa conclusão, essa definição de Espírito Santo? Então, eles vão utilizar, vamos dizer assim, o hebraico, o grego, que eram as principais línguas que eles tinham, no caso no Antigo Testamento, o hebraico, o aramaico. Então, o que é que eles vão usar? A primeira palavra para Espírito no Antigo Testamento recebe o nome de Ruá. Então, nós vamos observar como que os israelitas, como que os judeus, eles chegaram a essa conclusão da palavra Espírito, e até na Espírito Santo. Então, e no Novo Testamento, como que os israelitas do Novo Testamento receberam esse entendimento do Espírito de Deus? E nós, como que chegamos a esse conhecimento a respeito do Espírito Santo? Então, tudo começa lá no original, e para um caráter de informação, às vezes alguém pode perguntar, mas por que geralmente nos estudos começa, por que do grego, por que do hebraico? É porque são as línguas originais. Então, é de lá que você vai tirando toda a raiz etimológica da palavra, estudando até chegar nos dias de hoje os seus respectivos significados. Então, toda vez que você ouvir a palavra Espírito do hebraico, né, Espírito, a palavra, pode passar o próximo slide, a palavra Espírito vem de... O próximo slide, pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Não, acho que volta um pouquinho. Isso aí. Então, no Antigo Testamento, a Bíblia tem 66 livros, 39 está no Antigo Testamento, 27 no Novo. Então, no Antigo Testamento, a palavra Espírito significa Ruá. Vamos falar Ruá aqui, irmão? 1, 2, 3. Ruá. Então, você já sabe falar hebraico, Ruá do Espírito. Aleluia. Então, no Antigo Testamento, a palavra hebraica que define Espírito é Ruá, né? Alguns falam Ruach, né? Puxa o som do H, Ruach. Mas o que significa Ruach? Traz a ideia de quê? De respiração, traz a ideia de hálito, de força, de ar, de vento, de ânimo. Então a palavra Espírito, no Antigo Testamento, ela vem de quê? De ruar, que significa respiração, hálito, força, ar, vento, ânimo, espírito, né? E espírito. A palavra ruar, ou essa palavra espírito, nós vamos observar que lá em Gênesis, quando Deus está criando a sua obra-prima, que é Adão, ele era apenas um homem feito do barro, mas ainda faltava o quê? Faltava o sopro de Deus. Agora você entende? Deus soprou. Então, o que é que Deus soprou? Deus estava comunicando o quê? A vida. Então você vai ver que lá Deus soprou nas narinas de Adão, o sopro. Então, o homem foi feito o quê? Alma vivente. Então, o fôlego de vida. Então, essa palavra ruar,
fala de espírito. E nós vamos observar que a palavra espírito, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ela não significa, toda vez que você a palavra espírito, não está se referindo diretamente só à pessoa do Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento a definição é ruá. Então você que está anotando, você pode colocar aí AT, ruach, Espírito Santo, Antigo Testamento, que significa respiração, hálito, força, ar, vento, sopro, ânimo. Então, esta palavra, ela é encontrada, próximo slide, cerca de 378 vezes no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento a palavra Espírito, ela é encontrada cerca de 378 vezes. E nós encontramos essa palavra, aqui está o segredo. Essa palavra Espírito aqui, o E maiúsculo, está apontando para quê? O Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus. E quando que é na Bíblia que aparece pela primeira vez a palavra Espírito? Gênesis capítulo 1 e o versículo 2. É a primeira vez que aparece a palavra Espírito. E ali está se referindo a quem? Ao Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, nós vimos aqui as 7 dispensações. O Espírito Santo esteve na sexta, que ainda não chegou à sétima, nós estamos na sexta. Mas aqui ele está tendo mais ênfase, qual que é? É justamente na sexta. Dispensação da graça. Repita comigo, dispensação da graça. Glória a Deus, estamos na dispensação da graça. Então, no Antigo Testamento, o espírito do hebraico é o quê? Ruach. Vamos lá? Espírito é ruach. Do hebraico, Antigo Testamento. Quando nós vamos agora para o Novo? Então, Eliabe, eu entendi que no Antigo Testamento, espírito vem de ruach, que é fôlego, respiração, sopro, ânimo. E no Novo Testamento, qual que é a expressão? Qual que é a tradução de ruach para o grego? Então, a tradução vai ser essa. A palavra espírito, a tradução de ruach para o grego é pneuma. Repita comigo, pneuma. Então, você já percebeu, pneuma, tem alguma coisa a ver com pneu? Já percebeu? Pneuma. O que tem dentro do pneu, irmãos? Ar, vento, não é? Então, note que, olha a semelhança. Então, ruach, do hebraico, é espírito, e pneuma é a tradução do grego, para o grego, de ruach. Então, pneuma traz a ideia de quê? De vento. Vem de pneu, né? Que significa o quê? Respirar, significa soprar, significa respiração. Então, então ela é uma palavra que está conectada com ruach. Então, toda vez que você ouvir a palavra espírito, você já vai sair daqui dizendo, olha, espírito do hebraico é ruach e do grego é pneuma. Você já está aprendendo teologia aqui nessa noite, ó. Coisa linda. Então, traz a ideia de respiração, de sopro. Então, observe que gente que tem problema de pulmão vai aonde? No pneumatologista, que vai cuidar lá a parte respiratória. Então, espírito no Novo Testamento é pneuma. Então nós vamos observar que a palavra espírito, toda vez que a gente ouvir a palavra espírito ou ler a palavra espírito, nós temos que tomar um cuidado ao ler o Antigo ou o Novo Testamento, porque nem sempre quando você lê a palavra espírito, está se referindo à pessoa do Espírito Santo. É preciso que você entenda isso. E nós vamos ver aqui alguns sentidos da palavra espírito. Vamos lá. Nem sempre que a Bíblia mencionar a palavra espírito estará se referindo ao Espírito Santo. Nós vamos ver Mateus 4:1 está se referindo ao Espírito Santo. Agora, quem pode ler rapidinho, irmãos? Hebreus capítulo de número 1, versículo 7. E um outro irmão abre 2 Tessalonicenses 2 e o versículo 8. Rapidamente, quem já encontrou pode ficar de pé e ler. Hebreus capítulo de número 1 e o versículo 7. Quem é o primeiro? Hebreus 1 e 7. De seus anjos faz o quê? Ventos.
Aí está falando de Espírito Santo, irmãos? Ah, mas porque Espírito é sopro, é respiração. Não, não está falando do Espírito Santo. O outro texto, 2 Tessalonicenses 2,8, quem encontrou? Olha aí, está falando do anticristo. Com o quê? Com o sopro da sua boca ele destruirá. Tá? Esse sopro é o Espírito Santo, irmãos? Não, então a gente precisa ter esse cuidado de quando eu ler Espírito na Bíblia, você vai entender o contexto. Será que é o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo. Mas existem textos que vai se referir e apontar para quem? Para a pessoa do Espírito Santo. Então, a palavra Espírito, quem pode ler rapidamente? Ou então o irmão da mídia que quiser colocar na tela, Lucas 8,55 ou Atos 7,59, está ali algumas referências, que vai falar da parte invisível, da parte imaterial do homem, porque o homem é composto de alma, corpo e espírito. Pode ser o espírito do homem e não é o Espírito Santo. Então, por isso que nós temos que tomar esse cuidado quando eu estiver lendo o texto, não fazer confusão com a palavra Espírito. Então nós vamos ver alguns títulos ou menções da palavra Espírito na Bíblia. Então aí temos aí vamos lá. E o seu Espírito voltou e logo se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Esse Espírito aí, e seus pais ficaram maravilhados e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Então note que o Espírito voltou, está falando de um contexto de ressurreição. Então esse Espírito aí não é o Espírito Santo. Então vamos lá, próximo slide. Observe que nós vamos observar aqui algumas menções ou títulos do Espírito Santo. Nós temos aí, ficou um pouco embolado, como eu falei para os irmãos. Vamos lá, Espírito, nós temos o Espírito Santo, Mateus, o Espírito, o Santo, o Espírito da promessa, o Espírito eterno, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito de vida, o Espírito de graça, o Espírito do nosso Deus. Próximo slide. O Espírito de adoção, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de seu Pai, o Espírito de glória de Deus. Então nós vamos ver aí algumas menções na Bíblia falando a respeito do Espírito Santo, só que com a outra nomenclatura, Espírito de Deus, Espírito da promessa. Então, nós vamos observar essas menções, aí sim é referente ao Espírito Santo, o Espírito de Deus. O próximo slide, aqui nós entramos de fato na doutrina do Espírito Santo. Então, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. A palavra pneumatologia, vamos repetir comigo? 1, 2, 3. Mais uma para gravar. 1, 2, 3. Pneumatologia. O que é pneumatologia, Eliabe? Pneu de carro. O que é pneumatologia? É a junção de duas palavras. Você pega a palavra pneumatologia e divide em duas. Pneuma. O que é pneuma? Vamos lá, igreja. Vocês estão aqui, né? O que é pneuma? Vento, respiração. Lembra que eu falei? Antigo Testamento, o Espírito é ruach. No grego é pneuma. Então, olha esse pneuma aí, ó. Pneumatologia. Então, pneuma é vento, é sopro, respiração. E logia, palavra, estudo. Então, a junção dessas duas palavras, nós temos pneumatologia, que é o quê? Estudo do Espírito Santo, ou ainda doutrina do Espírito Santo, como comumente é designado no campo da teologia. Então, essa junção das duas palavras, pneumatologia, é o estudo a respeito do Espírito Santo. Eu estou passando um pouco rápido, porque, irmãos, é uma matéria muito extensa, então é apenas estamos pontuando alguns pontos principais para dar aquele gostinho nos nossos lábios. Então, vamos lá, Espírito Santo. Primeira coisa, o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Próximo slide. Quem é o Espírito Santo? Então podemos dizer simplificadamente que quando um ser possui autoconsciência
autodeterminação, ele possui uma personalidade. Personalidade. Vamos lá. Quando se encontram em uma única combinação, inteligência, emoção, volição, a personalidade. Então, aqui todos aqui são pessoas e possuem o quê? Personalidade, porque aqui tem gente inteligente, todo mundo aqui tem as suas emoções, tem a volição que fala da vontade. Aí nós vamos observar, à luz da Bíblia, nós estamos falando a respeito do Espírito Santo. Então, essa questão da autoconsciência, da autodeterminação, da inteligência, da emoção, a volição, através da Bíblia, nós vamos identificar a personalidade do Espírito Santo. Então, peraí, se a pessoa ela tem uma personalidade, o Espírito Santo é uma pessoa, quem acha que o Espírito Santo é uma pessoa aqui, levanta a mão. Quem acha que não é, levanta a mão. Quem não acha nada? Vamos lá, irmãos. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E eu vou provar isso para você na Bíblia, à luz da Bíblia. Amém? Posso ouvir um amém, irmãos? Então, vamos lá. Próximo slide. 3 formas ou 3 características que nós podemos o quê? Identificar o Espírito Santo como pessoa, personalidade. Qual que é a primeira característica? O uso de pronomes pessoais masculinos. Quem pode ler rapidamente? João 14, 26. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Ou pode colocar na tela aqui. Então, primeira característica para você identificar que o Espírito Santo é uma pessoa, é porque é atribuído a ele, é utilizado o quê? Pronomes pessoais na pessoa masculina. Olha lá, ó. Mas aquele consolador, aquele, está se referindo do sexo masculino ou feminino? Aquele, se fosse aquela, daria a atender para quê? Para a mulher, não é isso? Então, mas aquele consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, note que o Espírito Santo, uma das características para identificar a sua personalidade, é justamente o uso de pronomes pessoais do sexo masculino. Então, a gente vai observar aqui um outro texto, é João 15, 26. João capítulo 15 e o versículo 26. Aqui é interessante nós lermos porque faz parte desse estudo, dessa identificação aqui, métodos para você provar para alguém você estiver conversando, não, o Espírito Santo é uma pessoa. Primeiro, por quê? Tem pronomes pessoais na Bíblia, aponta para a figura masculina. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então você vai observar aí que tem algumas outras referências, depois você faz um estudo mais apurado. Aí nós vamos para uma outra segunda palavra. A palavra paracletos, empregada por Jesus para dizer de si mesmo como consolador. 1 João 2,2. Por gentileza, meu amigo, coloca na tela. 1 João capítulo 2,2. Então, note que, o que é que diz o texto? 1 João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Volta de novo, por favor. E ele, eu estou falando aqui de pronomes pessoais, amém? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, observe que esse paracleto, quando Jesus está falando, olha, e eu vos enviarei, né, o outro consolador. Esse termo outro não é simplesmente só para falar que está vindo um outro substituto, não. É alguém com o mesmo poder, é alguém com a mesma autoridade, é alguém com a mesma divindade, com a mesma essência, né? Não é num grau maior nem menor, que está no patamar de igualdade, quando Jesus fala a respeito do Espírito Santo. Agora, uma pergunta, vamos lá. Nós estamos falando aqui se o Espírito Santo é ou não é uma pessoa. Alguns acham que sim,
outros acham que não, mas você vai sair daqui dessa noite falando: o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos lá. Perguntamos: poderia Jesus atribuir o mesmo título a outro ser que desempenharia uma função de continuidade do seu trabalho, se esse não fosse uma pessoa? E aí, como é que fica isso aí? Então o texto responde que nós lemos. João 16, 7 e 8. Por gentileza, meu amigo, João 16, 7 e 8. João 16, 7 e 8. Evangelho de João. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Maravilha. Próximo slide. Preciso correr. Então nós estamos falando o quê? 3 formas de identificar a personalidade do Espírito Santo. A primeira, nós vimos que é o quê? É sobre utilizando pronomes pessoais. Ele, aquele, está se referindo a uma pessoa. Segundo, propriedades pessoais. Segunda característica é propriedades pessoais. Existem 3 propriedades básicas no ser que definem a sua personalidade. Quais são elas? A propriedade volitiva, fala da vontade, da volição. A afetiva, de relacionamento. E a afetiva e a cognitiva. Então, cognição, a parte afetiva, a parte volitiva. Então, você vai observar que a Bíblia, ela aponta, eu falei que pronomes pessoais, ele, aquele, agora características pessoais, afeto, cognitivo, intelecto, vontade. Então, as Escrituras registram que esse Espírito Santo, ele possui todas essas propriedades afetivas, volitivas e cognitivas. 1 Coríntios 12, 11, rapidamente, 1 Coríntios 12, 11. Vai falar que o Espírito, ele reparte os dons, ele divide. Então, se ele divide é porque é vontade dele dividir. Então, logo, se ele tem vontade, é uma propriedade pessoal. Sim ou não? Efésios 4, olha lá. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, o quê? Repartindo particularmente, cada um como quer. É uma propriedade pessoal, é a vontade dele de repartir. Né? Segunda característica é o quê? O Espírito entristece. Efésios 4:30. Quem aqui já ficou triste um dia? Levanta a mão. Todo mundo já ficou triste um dia. Mas aqui está falando que o Espírito Santo, ele também o quê? Se entristece. Mais uma característica que a Escritura aponta que ele é uma. Efésios 4:30, que está escrito: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia. Aí uma outra coisa, a Bíblia vai dizer o quê? Que o Espírito Santo, aí vai para os casados, para o casal do namorado, né? Fala o quê? Que um tem ciúme do outro. Aí o que é que vai dizer? Que o Espírito Santo, ele tem o quê? Ciúmes. E aí, irmão? Não é possível que você vai sair daqui só achando que o Espírito Santo é uma força positiva, é uma energia positiva, não. O Espírito Santo não é uma energia positiva, o Espírito Santo não é... Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Amém? E nós vamos chegar lá. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Por quê? A Escritura nos aponta isso. Pronome pessoal, propriedades pessoais. O que mais? Vamos lá. O Espírito Santo... Deixa eu correr aqui que fugiu aqui da tela. Vamos lá, pronomes pessoais, propriedades pessoais. Então, 1 Coríntios 2, 10 a 13, vai falar a respeito do conhecimento. Conhecimento é a parte o quê? É a parte cognitiva, do intelecto. Então, 1 Coríntios 2 e 10 vai falar também dessa parte cognitiva. Então, a parte de se entristecer, fala da parte afetiva, a parte volitiva, que o Espírito reparte. E qual que é a terceira? A terceira. Eu estou falando de 3 formas de identificar a personalidade do Espírito Santo. A primeira, pronomes pessoais, propriedades pessoais. E qual que é a terceira? A terceira, o slide aí, ações pessoais.
Quais são ações pessoais? Ouvir, falar. Apocalipse 2:7, o texto vai dizer: quem tem ouvidos, o quê? Vamos lá. Quem tem ouvidos, o que o Espírito... Então o Espírito fala, irmão? Fala. Se o Espírito fala, é uma atribuição o quê? Pessoal. Ação de falar. Então, ações pessoais, o Espírito fala. Romanos 8:26, o texto vai dizer o quê? Que ele intercede por nós, ele intercede. Em outras palavras, ele ajuda, ele socorre. E esse ajudar, o que é que significa ajudar? Ajudar significa dar auxílio, ajudar significa dar assistência, ajudar significa socorrer. Logo aparece a propriedade o quê? Volitiva, que diz respeito à vontade. Então, o Espírito Santo, nós vimos aqui as 3 características ou 3 formas de identificar o Espírito Santo, a sua personalidade. Uso de pronomes pessoais, propriedades pessoais e uma ação pessoal, de interceder, de falar, né? A parte afetiva. E note que o Espírito Santo, ele intercede, ele ajuda. Você perdeu a oportunidade de dar um glória. O Espírito Santo, ele intercede, ele ajuda. E ele está aqui nessa noite, amém, irmãos? Não é porque é um culto diferente, é uma forma de mais doutrinária, mas ele está aqui na casa. O Espírito Santo, ele está aqui, ele vai alegrando, vai animando os nossos corações. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Amém? Então, vamos lá. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, personalidade, mas o Espírito Santo também, nós não podemos deixar de falar da sua deidade. Próximo slide. Isso, a deidade. Quando você vai falar da palavra deidade, está se referindo ao quê? Essa parte divina, essa parte espiritual, a parte divina. Então, nós aprendemos que o Espírito é uma pessoa, mas nós também não podemos nos contentar simplesmente com a personalidade. Por quê? A Bíblia, ela vai nos apontar também para o Espírito Santo agora na parte da divindade. O Espírito Santo é a demonstração da divindade do Espírito. Sem a doutrina do Espírito Santo, a trindade, ela ficaria desprovida de crédito pela ausência de unidade lógica em seu conteúdo. Então, o Espírito Santo é Deus. Gênesis, quando Deus vai criar o homem, o que é que Deus diz, irmãos? Eu farei o homem, como que está lá? Façamos o homem à nossa imagem. Esse façamos está no singular ou está no plural? No plural. Se está no plural, logo está nos informando que neste cenário tem mais de uma pessoa, tem mais de alguém andando no cenário. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. E nós vamos observar que a Bíblia, ela aponta, nós vimos aqui exemplos como pessoa, e nós vamos ver também exemplos da sua divindade. Como identificar essa ação do Espírito Santo como divindade. As Escrituras lhe atribuem o nome divino. Nós vimos algumas características de pessoa, personalidade no Espírito Santo, mas o seu nome aponta para uma divindade, né? Espírito Santo. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 5, o versículo 3 e o versículo 4. Atos 5, 3 e 4. Primeiro, as Escrituras lhe atribuem nome divino. É uma famosa passagem. Vamos lá. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então aqui é um texto que aponta que o Espírito Santo, ele é Deus. Então não basta apenas esse texto mostrar a respeito
do título aí, um título divino. Ele fala, olha, você não mentiu para mim, você mentiu para quem? Para Deus. O próximo exemplo, falando nesse aspecto da divindade do Espírito Santo, nós temos aqui deixa eu abrir aqui novamente. As Escrituras lhe conferem os atributos. Então, nós vamos ver na parte divina, na deidade, o Espírito Santo, o nome lhe atribui a Deus, e também os atributos. Deus, ele é onipresente, sim ou não? Deus é onipotente? Deus é onisciente? É claro que é. E o Espírito Santo? Também é. Então, as Escrituras conferem os atributos divinos. Vamos lá? Salmos 139, do verso 7 ao 10. Salmos 139, do verso 7 ao 10. O que é que diz? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás. Também, olha lá, ó. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Está falando da onipotência de Deus. Agora, da sua onisciência. Então o Espírito Santo, ele é onipresente, ele é onipotente, e o Espírito Santo no campo da deidade, ele é onisciente. 1 Coríntios 2 e o versículo 10. 1 Coríntios 2 e 10. O que é que está escrito? Mas Deus revelou-nas pelo seu quê? Espírito. Porque o Espírito penetra. O que é penetrar? É entrar. É algumas coisas, irmãos? É todas as coisas. O Espírito Santo, ainda as profundezas de Deus. Então, note que nesse aspecto, o Espírito Santo, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é Deus. Então, através da sua onipresença, onipotência e onisciência, nós temos aí uma base, né, através das Escrituras, que apontam a respeito da divindade, da deidade de Deus. E 3 coisas que o Espírito Santo ele faz. Ele realiza a obra divina. Ele cria, Jó capítulo 33 e o verso 4, o Espírito Santo ele também cria. Eu estou correndo por conta do horário. O Espírito de Deus me fez. Olha para aí, irmão. Jó capítulo 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, me criou, me formou. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Lembra de lá de Gênesis, não é? Gênesis, quando Deus está criando o homem. Ele faz e ele também dá a vida. João capítulo 3, do versículo 3 ao 8. João capítulo 3, do versículo 3 a 8. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra, olha o vento aí, ó, o ruar.
O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o Espírito Santo dá vida. O Espírito Santo, ele também inspira. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e o versículo 21. Então, para fechar aqui essa parte da divindade do Espírito Santo, nós vamos observar que ele cria, ele dá a vida, ele gera e ele também o quê? Inspira. Olha lá, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram o quê? Como? Inspirado pelo Espírito Santo. Então quem inspira é Deus, é o Espírito. Quem dá vida é Ele, quem gera é Ele. Né? Então o Espírito Santo, Ele gera, Ele dá a vida. Vamos para o próximo slide? Então nós passamos aí a parte da deidade do Espírito. Então alguns nomes aí do Espírito. O Espírito Santo, o Espírito Eterno. Então são os três principais nomes que você vai ver na Bíblia falando a respeito do Espírito. O Espírito Santo e o Espírito Eterno. Agora, nessa parte da Trindade, nomes do Espírito Santo que demonstram sua relação com Deus. Por exemplo, Isaías 61:1, nós não vamos ler por causa do horário, mas vai falar o quê? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Espírito de Cristo, 1 Pedro 1, Atos 2,36. O Espírito do Filho, o Espírito de Jesus. Então, aqui está falando nesse aspecto da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, a relação do Espírito Santo comigo e com você, conosco. O Espírito, ele o que? Purifica. O Espírito purificador. Agora, se você puder colocar Isaías 4:4, o Espírito purificador. Olha o que está escrito, o Espírito purificador. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dele com o Espírito da justiça, com o Espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações. Espírito purificador. Efésios 1:13 vai falar o quê? O Espírito Santo da promessa. Então, eu estou falando agora no campo do Espírito Santo com o homem, comigo e com você. O Espírito Santo, ele purifica, irmãos. Amém? O Espírito Santo é da promessa. Ele também é o Espírito da verdade. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que não permanecerá de engano aquele que está dentro da casa do Senhor. Ele não consegue ficar, por quê? É o Espírito da verdade. O Espírito que revela o oculto e o escondido. A gente pode enganar o pastor, pode enganar o pai, a mãe, o irmão, o patrão, mas esse Espírito aqui ninguém consegue enganar, porque ele é aquele que conhece o oculto, o escondido, aquilo que está debaixo do tapete, aquilo que está debaixo da cortina. Quando o Espírito chega, ele revela, ele traz à tona, ele esclarece. É o Espírito da verdade. Ele também é o Espírito de vida, Romanos 8:2. Ele também é o Espírito da graça, mas ele também é o Consolador. Ele é aquele que consola, ele é o Paracleto, é aquele que está do lado para ajudar, que intercede. E ele está aqui nessa noite. Você veio para aprender da palavra, para aprender do Espírito Santo, e ele está aqui nessa noite, ele habita dentro de você. Você sente ele aí? O Espírito Santo da verdade. Nós estamos aqui por causa do Espírito. É o Espírito Santo, ele é o Espírito purificador, o Espírito Santo da promessa, o Espírito da verdade, o Espírito da graça, o Consolador. Então é por isso que quando nós nos levantamos pela manhã, você tem que pedir: Espírito Santo, me dirija, Espírito Santo, me orienta, Espírito Santo, me guia, Espírito Santo, mostra, revela, esclarece. Ele vai atender, ele vai responder, porque ele é o Espírito de Deus. E Paulo vai dizer: ei,
Vocês não sabiam que você é templo, é morada do Espírito Santo? O Espírito Santo habita, mora em você. E não é uma casa de aluguel não, ele veio de uma forma temporária não. Ele está dentro de você até o arrebatamento da igreja, oh glória. O Espírito Santo, ele mora dentro de você, ele habita dentro de você. Glórias a Deus. Então note que é o Espírito que purifica, é o Espírito que limpa. Mas o Espírito, esse mesmo Espírito que está dentro da gente, ele também proporciona dons. Por quê? Eu estou falando aqui para irmãos e para irmãs que outrora estavam lá no pecado, estavam no mundo de miséria. Aí foi pregado a palavra. E vocês lembram aqui que nós lemos que o Espírito Santo, ele vos convencerá do pecado e do juízo. Então alguém estava pregando, olha, Jesus salva, Jesus liberta, ele quer te tirar desse mundo de pecado. Aí de repente o quê? O Espírito Santo vai convencendo a você mesmo, vai convencendo, realmente você é falho, você é pecador, você precisa de um salvador. Aí você daqui a pouco você está chorando, outro já estava aqui na frente do púlpito com a mão levantada, eu quero mudança. E esse Espírito, ele começou a atuar dentro de você quando você levantou a mão. Esse Espírito começou a trabalhar dentro de você. Aí veio a justificação, veio todo o processo da salvação, o processo da justificação, o processo da santificação. E tudo isso é por meio de quem? O Espírito Santo. Ele vai regenerando, ele vai limpando, ele vai presenteando. E aqui eu estou falando para os regenerados que foram pelo Espírito Santo. Você pode dizer um amém, irmãos? Aí esse Espírito Santo, já estava bom demais a obra da regeneração, da santificação, mas agora ele não para por aí. O Espírito Santo, ele vai presentear a igreja, né? Ele vai presentear. Agora note, presta atenção aqui, irmãos. Na terça-feira nós falamos sobre o quê? Sobre a igreja. Teve um trecho que eu falei, presta bem atenção nisso aqui. Teve um trecho que eu falei que a igreja, ela é uma organização e um organismo. Então note, peraí, quando Adão, ele está lá deitado, né? Eu imagino que ele estava deitado, antes de Deus soprar, tinha vida em Adão? Não tinha vida, mas Deus foi lá, o corpo já estava pronto. Mas o que é que faltava? Faltava o quê? Faltava o sopro. O pneuma, o ruach. Aí quando Deus soprou, o que é que aconteceu? Os olhos de Adão se abriram, o coração começou. O pulmão. Olha aí. Aí o homem, se ele estava deitado, ele se levantou, começou a andar. Os olhos de Adão se abriram. Ele começou a enxergar tudo colorido. Era preto e branco, não, tudo colorido. Se fosse aferir a pressão de Adão, estava perfeita, não estava nem alta nem baixa. As taxas de açúcar, perfeita, se nem estava nem alta nem baixa. Não tinha nenhuma doença vulnerável, nenhuma vulnerabilidade para doenças, porque o sopro de vida de Deus em Adão, perfeito, comunicando vida. E esse sopro é um sopro multiplicador, por quê? Não precisou Deus o quê? Soprar de novo, para que viesse a existir outras pessoas, não. Um sopro só de Deus foi capaz de quê? De multiplicar outras vidas. Veio Adão, veio Eva, veio os filhos, veio os netos, encheu a terra. Mas só que daí, você não vai ver mais Deus soprando. A segunda vez que Deus vai soprar é quando? É lá no vale de ossos secos. Ezequiel, o que é que tu vês? Eu vejo um vale de ossos secos. Profetiza. E ele profetizou conforme a palavra do Senhor. E o que aconteceu? Nervos, carne, ossos, tudo voltou para o lugar. Estava que nem lá em Adão, lembra Adão lá? Voltou tudo para o seu lugar. Mas a diferença é que lá em Adão era tudo novinho, novinho em folha. Mas aqui é um trabalho de quê? De restauração, de restituição. O corpo estava tudo no lugar, mas faltava o quê? Faltava o sopro. Aí ele vai, profetiza. E ele profetiza, vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, dos quatro cantos e sopra. E ele profetizou, e o que é que veio? Veio o Espírito. E o Espírito entrou
entrou naquele corpo e eles levantaram. Esse segundo sopro de Deus é um sopro comunicando o quê? Restauração. Então, primeiro, o sopro de Deus comunicando o quê? Vida. Presta atenção, comunicando vida. Segundo, comunicando o quê? Restauração, que o mesmo Deus que deu a vida é aquele que é capaz de fazer de novo, de restaurar de novo, de levantar de novo. E terceiro, aí vai entrar o sopro poderoso de Deus. E qual que é? Agora é a igreja. A igreja estava como Adão. Estava tudo pronto, tudo preparadinho. Mas faltava o quê? O que é que faltava? Faltava o sopro. Faltava o sopro de Deus. Aí Jesus, em João 20, 22, ele reúne os discípulos. Coloca aí, João 20, 22, se não falha a memória. João 20, 22. O que é que está escrito lá? Põe aí. João 20, 22. Eita Jesus, olha para aí. E havendo dito isso, disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Só que antes, o que é que ele fez? Volta lá. E havendo dito isso, o que é que ele fez? Só que aqui Jesus estava soprando vida. Não era vida física. Agora ele está soprando o quê? O Espírito Santo sobre a igreja. Então a igreja agora vai ter vida. Então a igreja só tem vida por causa de quem? Por causa do Espírito Santo. Você pode levantar sua mão e dar um glória? Você está aqui é porque o Espírito Santo é quem dá vida. A igreja sem o Espírito Santo é só uma organização, é só um ajuntamento de pessoas para perder tempo. Mas a igreja que tem o Espírito Santo é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, é a lavoura de Deus, é o rebanho de Deus, é a coluna da verdade. E o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite. Aleluia, é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, ele não se contenta só de dar vida. O que é que ele dá para a igreja? Ele começa a dar dons para a igreja. Os dons espirituais é dispensado para a igreja. Mas ele abre, deixa eu entender aqui. Então eu achava que os dons do Espírito, só tinha o Espírito Santo, só quem era batizado no Espírito Santo. Não, no momento em que você levantou a mão e aceitou Jesus, esse Espírito entrou em você e fez mudança, e ele mora até hoje na tua vida. É por isso que a Bíblia vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, os dons do Espírito. Então, vamos lá, está na tela? 1 Coríntios 12, 8, 10, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre os dons espirituais que ele deu para quem? Para a igreja. Então, os dons espirituais não é só para quem não é só para quem pastor, quem é diácono, quem é cooperador, não. É para toda a igreja. E quais são os dons? Nós temos aí em torno de 9 dons. Então, a gente dividiu aqui em 3, só para rapidamente a gente aqui ter uma classificação. Os dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Próximo slide. Os dons de revelação está se referindo ao quê? A palavra de conhecimento ou ciência. Então você vai ver na Bíblia aí, Bezaliel, Êxodo 31, 3, os jovens hebreus, né? Daniel capítulo 1, versículo 4, o quê? A palavra de conhecimento ou o dom da ciência. Tem gente que ele não fez faculdade, mas ele tem uma sabedoria, ele tem uma palavra. Você começa a conversar com ele, esse camarada deve ter estudado lá em Harvard. Não estudei não. Lê a Bíblia e Deus vai dando... É o que? É o dom da palavra, do conhecimento e da ciência. Palavra de sabedoria. Você vai ver lá em Gênesis 41, 38, 39, José. Você vai ver Moisés e Arão, Êxodo 4, 12. Discernimento de espíritos. Discernimento de espírito. Lembra de Paulo? Quando Paulo está chegando ali próximo a Filipos, a Bíblia vai dizer, tem Lídia, a vendedora de púrpura, quando está chegando ali naquela cidade, aí uma jovem que tinha um espírito de adivinhação vai lá, olha, esses que estão passando aí são homens de Deus. Ela estava mentindo? Não. Mas só quem é que estava falando por detrás dela? Aí Paulo entendeu, isso aí não é espírito de Deus não. Isso aí é espírito imundo. Ela foi lá e repreendeu aquele espírito. Isso é o quê? Discernimento de espírito, né? Então, Deus dá o discernimento de espírito para quem? Para o pastor da igreja, para o líder. Então, às vezes tem gente que está em pecado, mas ele não confessa. O pastor não vai grudar no pescoço, confessa. Mas Deus mostra o espírito de quê? De discernimento de espírito. A pessoa vem, mente, fala, engana e acha que está enganando, mas o Espírito Santo, o Espírito Santo revela.
O Espírito Santo mostra o discernimento de espírito. Eu não estou aí não. Eu não estou atuando aí não. Não sou eu não. Então, é os dons de revelação. Isso aqui, irmãos, é coisa séria. Não é esses dons de revelação que você vê aí em Facebook, que revela CPF, revela número de RG. Tá, revelou teu CPF. Edificou em quê? Acrescentou em quê? Se tivesse caído uns R$1.000 na tua conta, mas não caiu, não foi? Então, não edificou em nada. Foi só shows mirabolantes. Aí vamos lá, dons de poder. Dons de curar. Operação de milagres, prodígios, intervenção na natureza. O dom da fé. Esses são os dons de poder que o Espírito Santo dá. Ele entrega para a igreja. Para a gente fechar aqui, os dons de inspiração. Variedade de língua. Interpretação de língua. O dom de profecia. Irmão, vamos lá. Profecia. Está banalizado. Você vê tanta profecia. Você vê nos púlpitos, é muita gente que fala, eu vejo isso, eu vejo aquilo, mas vê a Bíblia não vê, né? É tanta coisa que vê. Então, a profecia, ela tem 3 finalidades. Quais são a finalidade? Edificar, exortar e consolar. Então, para a gente fechar aqui, não basta só os dons do Espírito. Aí, o que é gerado em nós? O fruto do Espírito. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E o revestimento no Espírito Santo, batismo. Esse batismo não é para a salvação. O que é? É um processo de imersão, submissão e imersão. É como se o crente ele fosse o quê? Mergulhado, submerso, encharcado em quê? No Espírito, no poder do Espírito, para estar repleto, completo, cheio de poder. É revestimento de poder, é unção, virtude. E a evidência inicial de quem recebeu o batismo do Espírito Santo é o quê? É falar em línguas estranhas. Ó, vou dar uma dica para vocês. Quando vocês falam aqueles congressos gigantes, né? Que o pregador fala, olha, 40 batizados com o Espírito Santo. A pessoa só pulou, não falou nada. A primeira evidência que foi batizado no Espírito Santo é o quê? É o falar em línguas. É o falar em línguas. É a evidência do batismo no Espírito Santo. Agora, essa parte aqui, ofensas contra o Espírito. Já estamos fechando, pastor. Ofensas contra o Espírito. É a resistência, a obstinação, indisposição para atender, indisposição para ouvir. O Espírito Santo está falando no culto de doutrina. O Espírito Santo está falando no culto de quinta. O Espírito Santo está falando no domingo. Mas a gente tampa os ouvidos e até ouve, mas não obedece. Isso é o quê? É ofensa contra o Espírito Santo. A blasfêmia. Mateus 12, 32. Eu queria colocar esse texto para a gente já fechar aqui. Mateus 12, 32. Olha o que é que diz. A ofensa contra o Espírito Santo. Mateus 12, 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á o quê? Perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século e nem no futuro. Terrível, né? Uma outra ofensa, a gente fecha aqui. O entristecimento, a rebelião, os desejos e palavras ímpias, amor às coisas mundanas. O pecado em si, ele causa o quê? Tristeza no Espírito Santo. E a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador que está sempre ao nosso lado. E como pessoa divina, ele nos ajuda, intercede por nós e nos conduz à nossa jornada aqui na terra. Que o Espírito Santo, ele nos conduza e que nós vamos viver uma vida irrepreensível e louvando ao Senhor em todo o tempo e agradecendo a doce presença do Espírito Santo. E nessa noite, o pastor Jabes me permitiu, vamos ficar em pé, nós vamos fazer uma oração.